Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo pergunta lá em Romanos, capítulo 11, versículo 34. Não conhecemos a mente do Senhor, a não ser aquilo que Ele nos revelou, a sua palavra. Por isso que é tão difícil para nós lidarmos com os problemas que nos cercam, porque a gente não tem noção de propósito de Deus para nossas vidas, o que Ele exatamente está fazendo. O Salmo de Davi, agora o Salmo de número 13, ele passa por algo semelhante. Ele diz: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Observe que ele está sendo angustiado, há lutas. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Veja que há um contexto. E Davi costumeiramente foi perseguido, foi caçado mesmo para ser morto. As angústias e tristezas de Davi têm uma razão muito certa. Ele estava fugindo da morte. Então ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina os olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Veja que Davi, como nós estamos vendo nos Salmos de Davi, ele foi bastante atribulado, ele foi bastante perseguido. E ele não sabia até quando isso ia durar. Então não é algo novo. Não acontece apenas com você, comigo, com a gente. Davi foi perseguido longamente e não fazia a menor ideia do que Deus iria fazer, até quando Deus iria deixar que aquilo acontecesse. Mas Deus estava lá operando na vida de Davi, trabalhando, e com certeza foi muito importante para a vida de Davi e para o que ele desempenharia, a questão da realeza, o passar por todos aqueles sofrimentos, lutas e angústias, porque tudo isso fortalece o homem, amadurece o homem. O homem precisa, principalmente o rei, ser forte para lidar com umas muitas adversidades que ele vai tendo que enfrentar. E Davi clama. Veja uma questão importante. Davi clama. Nós já falamos que mais ou menos uns 15 anos pode ser considerado o período de fuga de Saul, naquela constante perseguição do rei contra a Davi para matá-lo. E observe que coisa interessante, isso já deve nos ensinar. Davi não desistiu de clamar. Ele estava passando por essa perseguição, e foi 1 ano, foi 2, foi 3, foi 4, foram 5, 6, 7, 8, olha, 15 ou mais. E ele não deixou de orar. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Observe que isso está durando. E mesmo assim ele não para de orar. E esse é um ponto que nós devemos frisar aqui no testemunho, no própria oração de Davi. É que Davi diz para nós: olha, nós temos que orar incessantemente, nós temos que clamar, não podemos desistir, mesmo que dure e dure muito. Isso nos lembra o próprio ensinamento do Senhor Jesus em Lucas capítulo 18, quando ele ensina por meio de uma parábola que diz assim no versículo 1: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele conta aquela parábola de uma viúva que pede a um juiz que ajude, que resolva, julgue a sua causa, porque ela precisava, né, que ele viesse a julgamento e tratasse logo. E ela ora, ela clama, fala, insiste e não desiste. E ele diz: olha aquela viúva que não desistiu de falar com o juiz para que ele resolvesse a sua causa.
Ele diz, assim também vocês orem incessantemente, vocês falem sempre. Esse é um dos ensinamentos que os salmos de Davi transmitem para nós. Davi viu que o negócio estava demorando. Até quando? Meu Deus, eu tenho orado aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu não sei quanto tempo você tem orado por questões. Há questões que nós oramos que duram os seus muitos anos. É assim que não podemos desistir. Ele persevera. Ele continua orando até que Deus resolva a questão. Ele não desiste. Não desista de orar. Não desista. De modo algum. Continue clamando. Porque é de Deus mesmo que vem a direção, a solução, o agir. Mas considere que Deus, em todo esse momento, mesmo sem sabermos, Ele com certeza opera em nossas vidas, opera em nosso coração, trabalha em nós. Faça como Davi, que não desistiu. Quando nós vamos para a história de Davi, nós vemos que Deus resolveu. Tanto é que Davi foi ao trono, se tornou o rei, conforme Deus havia ungido. E o finalzinho do Salmo 13 mostra que Davi, apesar da demora aos nossos olhos do agir de Deus, confiava que Deus estava ouvindo e que ele ia, em algum momento, trazer a resposta. Lá no versículo 5, ele diz assim, no tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Observe 2 questões aqui. Uma delas é que Davi está realmente confiando que o Senhor vai agir. Ele espera. Ele não olhou para a demora aparente e disse assim, Deus não está ligando, Deus não vai me ouvir não, eu perdi foi meu tempo. Não. Apesar do clamor, da insistência, de pedir a Deus, 1 ano após o outro, que o livre dos seus perseguidores, ele sabe que Deus está ouvindo. Ele tem certeza. Ele continuará esperando, ele não vai desistir, porque ele confia nas promessas do Senhor. Ele sabe que Deus sempre ouviu o clamor dos aflitos. Ele sabe que Deus nunca desamparou o seu povo. Ele sabe que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ele conhece as promessas e, olhando para a unção que ele havia recebido com um destino, ele sabe que Deus jamais falharia e ele continuará esperando. Porque Deus é fiel. Não importa quanto vai demorar. O que importa é que Deus é fiel à sua palavra. E, tendo em vista que Deus cumprirá a sua vontade, ele já olha para tudo que Deus estava fazendo. É interessante que ele já olha para os grandes livramentos de Deus. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito. Observe que, apesar de ter um problema muito sério, realmente ele tinha, sendo perseguido, perseguição de morte, e demorar para Deus livrá-lo dos inimigos, observe que ele não deixa de olhar para a realidade. Davi não está murmurando, vida, azar. Ele não está reclamando da vida. Ele está apresentando diante de Deus uma necessidade real. Mas ao mesmo tempo ele não deixa de ver o quanto Deus já tinha agido no seu meio em favor dele, porque o próprio sustento, a própria vida ali havia sido conservada. E ele olha para a realidade, vendo que Deus tinha sido gracioso até aquele momento, sim. Portanto, meu amado irmão, não desista. Continue orando como Davi, mas sempre olhando para o que Deus tem feito na sua vida, para jamais se transformar num murmurador. Antes, alguém sempre grato, porque contempla o que Deus realiza em seus dias, em sua vida. Coloque tudo diante do Senhor como quem confia nele, jamais duvidando das promessas e do poder de Deus que opera no meio do seu povo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra, que é o teu poder para a salvação. Abençoa teu povo, aplicando ao coração. Que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória, esperando no Senhor. Tudo isso nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.